muitos vão assistir. Aí você pode ler o marido aí na sua carta, tanto explicando o que você entendeu, o que Jesus foi te direcionando, aí pode ficar à vontade. Já posso começar? Pode. Boa noite, a paz do Senhor. Estou muito emocionada, porque hoje, depois de muitos dias, de muita oração, eu estou lendo a minha carta. Confesso que é muito emocionante para mim, porque eu fiquei assim, orando tanto, porque eu quero ganhar uma vida para Jesus. Aí eu fiquei, Senhor, me direcione, me ensine, me ajude nessa carta. E foram muitos dias. E comecei a ler, e comecei a pesquisar sobre a carta. Eu creio que não escrevi muito, Sayuri, mas eu escrevi o que estava no meu coração, o que está no meu coração. Amém? Então, eu vou começar a ler. Olá, tudo bem? Receba a paz do Senhor. Quero iniciar a nossa conversa falando sobre... Sayuri, eu vou ler daqui, porque apareceu um negocinho e eu não estou entendendo. Fernanda, vem cá, me ajuda aqui, Qualquer ó. coisa você vai lendo do papel e eu vou acompanhando aqui, eu vou abaixando. Aí você pode ir lendo no papel, É, a gente vai escutando. A Sara é. conseguiu conectar o áudio. Não, mas aqui, ó, nesse pontinho aqui, aqui. Não é porque é a telinha, mãe. Vai lendo aqui do céu. Então, pronto. Olá, tudo bem? Receba a paz do Senhor. Quero iniciar nossa conversa falando sobre um dos, um dos maiores sentimentos que pode se manifestar em nosso coração. O amor. Vocês me desculpem, porque eu tive uma paralisia facial, então eu estou tendo assim, uma dificuldadezinha para ler, mas eu vou ler tudo direitinho, tá entendendo? Ah, e a gente também está acompanhando aqui escrito também? Pronto, amém. Aí vocês estão entendendo que a minha dificuldade é por causa da paralisia. Aí eu vou devagarzinho. Eu estou em tratamento, tá bom? A gente vai acompanhando, tá bom. Tá bom. O amor, o sentimento esse que nos une, mesmo estando distante, milhares de quilômetros. E que, através dessa carta, eu quero expor que nem a distância, o tempo, nem a circunstância que nos cercam são capazes de rompê-lo e por este sentimento que fui movida a escrever-te para te apresentar alguém que é a essência do amor, mais puro e verdadeiro que habita em mim e que, se quiser, também pode habitar em você. Coisa linda, né? Isso, né? Isso é Que uma coisa muito fala, linda. muito bom escrever, né? A distância, mas eu tenho aqui, não importa a distância, mas eu estou falando com você. Vai no coração da Isso pessoa, né? mesmo. Tipo, da distância. Tão longe da gente e que essa palavra alguém vai ler. Fiquei muito feliz. E isso aqui Exatamente. foi lendo, estudando e assistindo às aulas. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito. Meu coração só sabe amar, só quer amar. Diz a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, que tudo que existe sem ele não existiria. No princípio, era o Verbo e estava com Deus. E era o próprio Deus. Não obstante a sua glória, a sua grandeza e a sua majestade infinita, está escrito que ele nos amou de uma maneira tão extraordinária, que deu tudo, que deixou tudo isso por amor, para se entregar na cruz como sacrifício vivo, para remir os nossos pecados e nos trazer vida, e vida com abundância. Olha que coisa linda!
Eu me emociono, Sayuri, porque quando fala desse amor, é uma coisa assim que eu fico emocionada, porque ele morreu por todos os pecados, ali ele se pôs um sacrifício tão grande para salvar nossas vidas, e para hoje nós estar aqui sentindo esse amor, essa presença do Espírito Santo dentro de nós, sabendo que nós temos o Espírito Santo porque ele morreu um dia, né, para nos dar vida, né? E esta entrega rompeu o véu que separava a humanidade do seu Criador, dando-lhe livre acesso. Diálogo, dando livre acesso para o dialogarmos por intermédio da oração com ele, também rompeu as cadeias que aprisionavam a humanidade. Vai lá, que a mãe está estudando. No pecado e a maldição hereditária. Também nos reservou um lugar no paraíso eterno, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Este amor se chama Jesus, o Cristo, que se entregando por um propósito que romperia a política e a vaidade da religiosidade de forma tão extraordinária que a morte não pode detê-lo. Sendo assim, ressurreto ao terceiro dia e vivo está. Gostaria de convidar a conhecê-lo assim como eu conheço, e dar o passo para este conhecimento. Vai mudar a sua história de tal forma que a sua vida, pois aceitar este amor, te levará a uma plenitude jamais desfrutada. Jesus tem este poder. Se você o confessar como único e suficiente Salvador da sua vida, seus pecados serão perdoados e a sua alma redimida para ser participante da morada celestial que ele tem preparado para nós nos céus. Basta levantar as mãos aos céus e dizer: eu aceito a ti, Jesus, como o meu Salvador para sempre. E saiba que esta será a sua melhor decisão, viver este amor em vida eterna. Aí, João, esse finalzinho. Então, aí o finalzinho, Sayuri, ainda faltando, aí eu posso ler o finalzinho que eu fiz? Você acabou? Senão aí você já... Aí você pode falar o que você já quer colocar, ou até o finalzinho, se você já terminou. Eu quero colocar João 3,16. Posso colocar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sayuri, aqui eu fiz um resumo, sabe? E fiquei lendo e fiquei pensando e meditando. Eu quis escrever essa carta enfatizando o amor, porque eu acredito que a melhor forma de abordar alguém a conhecer a Deus não é o apontando como um Deus juiz, que castiga pelas obras erradas, mas sim que ele deve ser
demonstrado em sua real essência o amor. O amor este que foi demonstrado em Jesus, seu único Filho, dado ao mundo para morrer por nossos pecados. Quis enfatizar também, depois de ter estudado a religião deles, a ver o quanto há preocupações nas obras para a eternidade, em dizer que eles podem ter essa eternidade através do sacrifício de Jesus, do sacrifício de Cristo, de aceitar esse sacrifício. Será que eu li tudo direitinho? Se eu saltei alguma coisinha, é por causa que eu não... Mas Esse eu aqui acho que eu ficou li muito boa, esse daqui, ó, que ele Ficou? deixou toda a sua glória, porque eles falam bastante de Jesus, né? Só que eles não creem que ele estava habitando com o Pai na glória. E aí você coloca o Evangelho e eles olham, né? Ah, o Evangelho que a gente ouve e ouve falar de Jesus. E aí colocando aqui, ó, ele estava com Deus e era o próprio Deus, mas deixou para vir a cruz. Nossa, como ele era tão grande e se fez pequeno, né? Isso é muito bom. Olha, essa parte aqui desde o começo, né, que nem você falou, direcionando no amor, que abre porta, coração, quando você fala, aí você fala com a pessoa, ela já vai, nossa, de tão longe, olha, alguém do outro lado do oceano trazendo o quê, né? Já fica pensando o quê? E aí você fala, e na oração eles ouvem a palavra e têm fé, né? Principalmente aqui. Isso. E aí depois você colocou que é exatamente isso, né? Que nem você falou, foi o que a gente estudou. Quando a gente colocou aqui, né, sobre como conversar com eles, e aí você coloca essa parte, né, de você tá se apresentando que escreve e você é um mensageiro, né? Aí a mensagem ela não é nossa, a mensagem é de Deus. Que nem eu falei, gente, call center, vocês ligam, call center é aquele povo que te liga para cobrar fatura. Aí eu não canso, Sky Center é para falar que sua dívida tá paga. Você fala, a gente representa o reino dos céus. Então, a gente é mensageiro desse reino. E a partir daqui que você colocou João capítulo 1, é muito bom de colocar a glória que ele estava desde o princípio, e eles mesmo aquela dureza de coração, se eles ouvirem, eles podem crer, né? Porque hoje mesmo eu falei com o paquistanês, aí ele o tempo todo, ah, mas Jesus não, Jesus ele não é Deus. E aí quando você coloca, né, que ele estava com Deus na grandeza, e ele deixou tudo para vir à cruz, aí ele vai entendendo, do sacrifício, por que eu preciso do sacrifício. Muito bom, imagino ir nessa carta. E no final, você vai colocar mais alguma coisa no final? Não, eu coloquei tudo que estava no meu coração e que eu Ela acredito tá agora completa, no momento, tá viu? completa. Amém, amém. Eu estou muito feliz por você ter gostado e dizer que está tudo ok. Deus sabe do tanto que eu orei, do tanto que eu me preocupei, Aqui, ó, do entendeu? pecado que você falou, aprisionava a humanidade no pecado e ele nos reservou em um lugar. Muito bom. A parte quando você colocou, né, lá no comecinho do Espírito Santo, que você colocou aqui, que nós temos o Espírito Santo, né? É isso que nos muda, muda a nossa vida, nosso ser, É, porque dá a garantia da é, salvação e muda a gente dentro. Aí você falando que ele pode também habitar em você, né? Esse sentimento foi é, movido a escrever-te e apresentar. Aí vem é. aqui, aí você fala de Jesus, que ele romperia a política e vaidade, que nem você falou, né, das obras, que eles estão muito focados em obras. Aí você escreveu aqui, Jesus, ele rompeu da Exato, vaidade, da sim. política, que o povo de Israel queria política, né? Ou até o povo em si, todos os líderes, você vê que Jesus é tão diferente que a maioria dos líderes qualquer religião, você pega um ou outro, ele tem aquele envolvimento que ele quer poder. Então, o islamismo mesmo, Maomé, não bastava ele ouvir, né? No caso, ele, que nem eu falei, comerciante, ouvir os cristãos, ouvir os judeus, só que ele falava, estou recebendo revelações do anjo. E Maomé avançou por causa da política, ele avançou o exército, ele avançou para pegar toda aquela parte da Arábia. Pegou a parte da Arábia, aí ele se espalhava pelas cruzadas, né? Por isso que tem aquele, no Corão mesmo, a jihad, vamos fazer a guerra, porque é a conversão e ganhar território político. E Jesus olhava assim, eles, Jesus,
você vai libertar a gente, né? E Jesus, ele falando, né? Ah, vocês estão preocupados com o templo. Aí ele falava, derrube esse templo aqui e eu ressuscitarei em 3 dias. Aí eles, poxa, Jesus, derrubar esse templo que foi construído há tanto tempo. Aí fala que Jesus falava do próprio corpo. Jesus, ele não estava interessado aqui na terra, porque se ele tivesse, ele tomava tudo. Ele tinha poder, tinha os anjos ao seu redor. Então Jesus podia tomar, só que Jesus, ele quis ir à cruz. E é isso que é incrível, né? Porque ainda que a gente tenha a política, que tem muita coisa para ser resolvida quando a gente vê, né? O pecado é a causa de todos os males. Então, quando a gente coloca aqui o pecado, aí eles não entendem que é o principal. Tipo, você vê a escravidão, não sei se vocês lembram, Paulo tinha o escravo, Onésimo, escravo, e aí Paulo não falou para ele, ah, se revolte, isso mesmo, você fugiu? Continua fugindo, continua fugindo. Ainda que a escravidão é contra a lei de Deus, porque Deus ele fez a gente cada um igual, Paulo, ele não falou se rebele. Por quê? Porque a mensagem da cruz, ela era para ser preservada pura. Então, naquele momento, Deus tinha uma preocupação em falar que a causa nossa não é política. Ainda que a política pode servir, a causa é o reino de Deus. Então, aí ele falava, ah, Onésimo, serve o seu Senhor como você serve a Deus. E aí você vê que mesmo nesse mundo que a gente tá, e o mundo, ele é corrompido pelo pecado, então todas as áreas, só que Jesus estava falando, política, quero libertar vocês do pecado. Então é um pecado. Então, quando você coloca aqui que a humanidade está presa na política, na vaidade da religião, das obras, de buscar Deus, aí você fala como Jesus ele liberta mesmo do pecado. Que colocou aqui, Jesus tem esse poder, você colocou, Sim. e único e suficiente Salvador. Aí seus pecados serão perdoados, a sua alma redimida. E Sim. é bom que ela foi bem direta, né? Porque eu mandei uma carta, até ia falar para vocês que a gente tem as cartas que a gente vai fazer, e é sempre bom a gente ter uma carta e acompanhado ao que seria como um folheto, porque os dois são úteis, né? A carta, a gente traz uma abordagem completa, porque como eles têm muita dúvida, principalmente o muçulmano tem dúvidas, porque ele já tem uma base, né? Uma base religiosa. Então, quando você vai mandar, você vai falar a linguagem deles e tem espaço. Então, a carta você vai escrevendo. Só que aí, às vezes, eu enviei para um em árabe, né? E eu traduzi minha carta para o árabe. Aí eu enviei lá, aí ele, eu não li. Nossa, mó trabalho. Ah, não, tá muito grande. Aí vai lá aí eu peguei, aí eu fui tentar diminuir minha carta. Eu falei, não, não dá para diminuir a carta. Aí eu peguei e eu fiz um folheto, tipo, como refiz, peguei algumas coisas e fiz em um parágrafo, né? Basicamente, tipo, um parágrafo bem curtinho, assim, de uma página. Então, a gente sempre pode estar acompanhado uma carta e um folheto. E a carta também que a gente faz, ela vai ser a base nossa para toda a vida, para toda a vida, porque você vai falar com eles e aí você vai pegar o que você tá na sua carta. Então, tipo, eu fiz bastante coisa na minha carta, e aí sempre que alguém pergunta sobre Jesus, aí eu já tenho um versículo até lá, que eu já salvei essa carta, aí eles mandam no WhatsApp e eu já mando o versículo no WhatsApp já para ele. Aí eles, perguntou disso, aí eu mando de Moisés. Aí perguntou disso, eu mando do Levítico. Aqui, a irmã Liduína, ela colocou aqui, eles perguntam de Jesus, ela já pode mandar essa parte só da sua carta, vamos dizer. Você está conversando no WhatsApp, e a gente vai estar lá, tanto o Instagram, o WhatsApp, e alguém pergunta para você, né, Jesus. E aí, quando você vai falar Jesus, você pode pegar essa parte da sua carta e enviar para ele no chat. Aí envia para ele, para ela. Então, quando você enviar, aí você vai enviar aquela parte. Aí depois, se ele perguntar de novo, aí você já pode pegar uma parte da sua carta, copia, que a gente vai ter tudo no digital. Aí é só você copiar e colar na mensagem, vai ser bem rápido. E aí depois eu sempre falo assim, ele já ouviu, né? Aí eu falo, posso te mandar uma carta? Aí ele pode, aí manda a carta para ele, aí você manda a carta completa. E a carta aqui tem até no final, né? A Mariduna colocou, se você confessar a Jesus. É muito lindo, é Romanos 10:10, que ele fala, crê no Senhor Jesus, crê e confessa com a sua boca, né? Crê no coração. E a Mariduna colocou aqui, você pode aceitar, né? Se você confessar como o único Salvador de sua vida, seus pecados serão perdoados. E aí que participante da morada celestial está preparada para nós.
dizer, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador sempre. Ai, vai ser muito lindo. Imagina uma vida aceitando Jesus. Nem vou Aí você ficar vai assim, olhar e vai falar, meu Deus, vai pegar a pessoa. Mas é desse jeito mesmo. é, Hum. só Jesus, né? Que faz isso, né, amiga? Ele faz. Tanto que agora a gente tem. Você quer colocar mais alguma coisa? Falar da sua carta, Mariduína? Não, eu não quero colocar mais nada. Só quero dizer que estou feliz por participar, né, da Sky Center, por estar nesse treinamento, que para mim é honroso, gratificante. Louvo a Deus pela sua vida, que você me convidou, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que falou o seu coração. E estamos juntas, o que eu vou fazer todos os dias, eu vou orar. Vou orar para Deus nos ajudar, que essa carta caia em boas mãos. E nós ganhamos uma sementezinha. E vou orar todos os dias por você, missionária querida do meu coração. Presente de Deus. Amém. Tanto que quando a gente vê assim, eu lembro que desde o começo, né? A primeira reunião que a gente teve foi oração. Aí Foi. entrou, aí foi na nossa chamada. E tanto que aí você pode até fazer o convite, Maridrina, de todos orarem. Você tem aquele grupo também, você pode ir colocando no grupo de oração. E aí, conforme a gente vai fazendo, eu comecei com. Eu até mandei hoje no Sky Center, né? Como a gente já está em contato, assim, eu estou em contato com o povo, mas não da Nigéria, a gente vai começar, que é o quê? Eu quero a gente fazer uma oração junto com alguém, junto com o irmão em Cristo. Hoje eu fiz oração com o irmão do Congo, então ele lá no meio da África, eu falei para ele do Sky Center, e aí todo dia a gente se reúne um dia na semana e tanto eu vou mandando assim no grupo, esporadicamente, mas sempre durante manhã ou tarde, porque como lá é 4 horas a mais na Nigéria, a gente fica aqui, por exemplo, meio-dia, lá é 4 da tarde. Então aí eu faço e coloco no Zoom, e aí vocês podem entrar e a gente ora junto. Aí você, mas Amém. como? Se é tudo em inglês? Não tem problema, a gente também tanto conversando, eu traduzo e assim a gente vai entender, né? Bom que vocês vão ouvindo em inglês, já vai pegando. Amém. Então a gente vai ter aquela pessoa junto com a gente e orar. Eu fiz isso com a 4J, o nome dela da Índia, e a gente orou pela nação dela, né? Pela Índia. Então é por isso que eu quero chamar muita gente da Nigéria, porque a gente vai falar para esse povo, né? Para o povo deles que está lá. Então, nossa, eu encontrei um que já é do povo Hausa, e o coração dele, assim, você não tem ideia de quão feliz que ele ficou. Ele falou: Nossa, vocês estão brasileiros, vocês estão querendo falar para o meu povo. Eu falei: Oh, É, dos povos de Jesus. E aí você vê que a gente não conhece, né? Quando a gente olha assim, a gente não tem como. Eu lembro Deus falando Jonas, né? E Jonas é diferente. Jonas bravo, que Jonas falava: Deus, eu não quero que aquela cidade se arrependa. Porque Jonas sabia que se aquela cidade se arrependesse, Deus é misericordioso. Então, sempre quando a gente fala que os nossos pecados, eles vêm, a ira de Deus vem sobre nós, só que no arrependimento, Deus, ele vê o nosso coração diante de Deus em humilhação, falando: é Jesus que lava os meus pecados. Então a gente sabe que se eles se arrependerem, Deus vai ter misericórdia deles e lhes dá a salvação, eles vão receber a salvação. E aí Jonas: Não, Deus, mas eu não gosto desse povo, mais ou menos isso, né, Jonas? Não, esse povo é inimigo do meu povo, eu não quero. E aí Deus, ele fala: Mas Jonas, você está falando que você não sabe. Jonas, eu conheci esse povo porque eu os criei. Antes de existir esse mundo, Deus, ele já sabia de todas as coisas, mas ele nos formou. Até Davi fala: Nossa, eu fui formado de uma tal maneira que Deus, ele sabe a quantidade de ossos, de cabelos, tudo que a gente tem. Então imagina o amor de Deus por esse povo. Mesmo que eles não sim, conhecem a Deus, Deus, ele sabe que Deus, ele não se agrada na morte do ímpio, e a gente já viu sim. muito isso, né? Tanto da parte, se a gente não leva o evangelho, e Deus,
ele deixou esse trabalho não para anjos, né? Como eu falo, gente, já estava evangelizado o mundo, que eles iam fazer um trabalho bem melhor que a gente, mas ele deixou para homens. Então, quando a gente vê o que Deus ele falou, o modo que Deus ele quer que a gente leve. Aí muitas fazem, né, por vários modos, tanto que a pessoa pode ir a Cristo por às vezes assistir um filme, ela pode ler a palavra sozinha e aí se converter, que nem Lutero. Só que o modo que Deus deixou é ide e pregai. Mas pregai, aí por isso que tem muita gente que vai, só que não é missionário. Por quê? Porque ser missionário todos nós somos. E isso que é a questão. Deus nos deixou nos nossos lugares e Deus falou ide, né? Porque onde a gente está, a gente já é luz. Não tem como. A gente tem muito essa mentalidade, meu espiritual, e aqui voltou o dia a dia normal. Não, porque Deus não faz até comais e bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então você tá, e no ambiente que você tá, é ali onde Deus te colocou como luz. E aí por isso que ele fala, ide e pregai, mas pregai o evangelho. Porque aí muita gente vai e não leva, né? Eu fiz o ide, mas não levei o evangelho. Então, pregar o evangelho é isso que a gente estudou o tempo todo, que até a irmã Liduína escreveu na carta. E a gente levar o homem a essa consciência do pecado. Então, quando você leva a consciência do pecado, aí a pessoa entende, eu preciso de um salvador. É como a gente fala, né? Ah, um médico. Você vai no médico, e aí, se o médico não falar para você a verdade, você não sabe o que está acontecendo. Se você está com câncer, o médico tem que falar para você, você está com câncer. Se você está com tuberculose, você tem que falar, o médico tem que falar, você está com tuberculose. E os homens, eles estão no seu pecado, e o pecado nos afasta de Deus, a gente também tem que dar essa má notícia. Só que essa má notícia, como a irmã Lidina colocou, com amor. Porque é uma má notícia que a gente fala, mas a gente fala em temor a Deus, sabe? Em preocupação pela alma do outro. Porque é como... E a pessoa, ela não tem, tanto que às vezes a pessoa se pergunta, e eu tenho esse jeito, né, de falar, mas sorrindo, dando risada, então até a pessoa responde dando risada, né? Mas que nem, às vezes você fala, mas você... Aí você mostra a lei, fala da lei de Deus, e a pessoa entende que dos pecados, e às vezes ela até ri, né? Ela fala, é verdade, eu sou pecador. Só que, tipo, isso a gente não deveria rir. Porque o fato de ser pecador, aí por isso que muitos têm medo do que, quem é Deus? Quem é o Senhor? Então, por isso que a má notícia, ela vem primeiro, porque fala, né? A má notícia é que a gente está longe de nosso Deus. Porque o nosso Deus é santo. E aí, quando a gente volta, e aí a gente fala da lei, aí ele, então eu só tenho Jesus, eu só posso aceitar Jesus. Aí, por isso que a pessoa se arrepende. Eu até coloquei aqui, vamos ver se já... A gente talvez feche o Zoom e a gente volta, por causa da chamada. Acho que ainda tem um tempinho. Ó, ele tem um resumo aqui, que ele fala, né? A obra e o objetivo do evangelismo é o quê? Consiste em levar os pecadores ao arrependimento e à fé. Então, tudo que a gente fala tem que levar ao arrependimento, que a pessoa se arrepende. Aí, o arrependimento vem a fé. Porque Marcos 1 fala, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha que maravilhoso. Jesus, ele falou isso para nosso tempo, porque Jesus já morreu. Então, imagina o tempo que antes Jesus não tinha vindo na cruz. Era só judeu. Tanto que eu li Atos hoje, eu estava na igreja, eu lia Atos, e aí Pedro ficava toda hora. Nossa, mas o gentil, ele está recebendo o evangelho? Não, não, eles só pregavam para o judeu. Era judeu e judeu. E hoje a gente tem, Jesus já morreu. Então ele fala, arrependei-vos todos e crede no evangelho. Então a mensagem tem que levar ao arrependimento e crede no evangelho. Por isso levar o evangelho. Crede no evangelho, que é a mensagem. Então que maneira que eles serão salvos? Que os pecadores serão salvos? É pela, eu vou ser salvo porque eu nasci na religião. Tanto que o povo que a gente vai falar nem nasceu na religião cristã. Então, de uma forma, é uma seara que, assim, eles vão receber de primeira, né? Ainda que eles tenham o islamismo, né? Eles vão receber de primeira, assim, nossa, o pai não é cristão, a mãe não é cristã. Então, realmente, se a pessoa crê, e que ela creu de todo o coração, que ela se arrependeu e creu, que é a maneira de serem salvos. Essa é a tarefa da grande comissão, levar o arrependimento e a salvação. Aí aqui ele fala, né, apresenta a lei de Moisés,
como somos pecadores e apresentar o amor na cruz. Então, sempre é como você apresenta a lei, como a gente quebra, e apresenta o amor de Deus na cruz. Aqui ele fala, né? A hora de fazermos do julgamento de Deus, que nem a irmã Liduína falou, não somos nós que estamos julgando essa pessoa. E sempre que eu vou falar, principalmente, né, falar da lei de Moisés, a pessoa fala, você já mentiu? Aí ela já, eu falei, mas eu também menti. Então a gente se coloca, porque como que a gente vai, que essa parte da má notícia entra o julgamento sim, mas o julgamento de Deus, não o julgamento do homem, porque a gente, se falar um e falar do outro, é que nem Jesus falou. Tá falando da trava e você tem uma madeira, um tronco no seu olho, e é uma palhinha. É porque a gente está julgando um e outro, mas a gente não tem condições de julgar. Só que o nosso trabalho a gente tem sim de falar que Deus, ele é juiz e ele vai julgar. Porque quando a gente fala de Deus, e Hebreus 9 fala que a gente morre e a gente vai estar diante de Deus, a gente morreu no mesmo dia e vai estar diante de Deus, aí a gente fala do julgamento de Deus, porque eles vão ter o temor, que é o temor vem pelo julgamento. O julgamento, a exposição, ele se arrepende. Então, o julgamento aqui, ele até colocou, é frequentemente omitido do evangelismo moderno, porque não é realmente, não é a gente que julga o outro, mas a gente falar que um dia essa pessoa, depois que ela morre, ela vai estar diante de Deus. Não sei se vocês viram, eu enviei aquele do paquistanês, né? E muito difícil, porque você fala para ele, você vai para o outro, você vai para Moisés, você vai para Abraão, e aí mesmo assim ele colocando, né? Não, mas você está acreditando em fábulas. Aí eu falei, pode ser até fábulas, pode ser, mas você ainda tem um problema. Aí ele, que problema? Você tem pecado. E o seu pecado, o nosso pecado faz separação entre você e Deus, entre mim e Deus. Então, se você não crê em Jesus, o que você vai fazer? Exatamente isso, porque é como assim, se você tem um ultimato, você fala isso. Tá, você pode confiar na sua sabedoria, mas diante de Deus, você tem certeza que você confia na sua sabedoria? Porque diante de Deus vão estar todos diante do rei. E quem é que vai julgar? Jesus. Ele falou, nossa, Jesus morreu. Aí ele fala, foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Então, todas as almas, Jesus, ele sabe quem é que creu no coração, quem é aquele que olhou para o Filho de Deus e falou, se o Filho morreu por mim, eu o aceito. O problema é que os muçulmanos não aceitam, que nem eles falam, foi os profetas e os profetas falaram, mas vocês não creram. Então,